Olá, graça e paz. Bem-vindo ao seminário Eu Faço Parte. Esta é a primeira parte desse seminário e eu quero compartilhar algumas coisas com você que são essenciais para que você entenda a importância de fazer parte da família de Deus. O objetivo desse seminário é fazer com que todas as pessoas que estão começando na fé, que já foram batizadas, entendam que agora elas pertencem a uma família. Então, o objetivo é, como diz o nome desse seminário, é fazer com que você entre para a família de Deus de uma maneira voluntária, de maneira espontânea e não de maneira forçada. Nós queremos que, ao final desse seminário, você entenda sobre isso e, por sua própria vontade, por sua própria decisão, você queira fazer parte dessa família que é a família da igreja local, a Shalom Igreja. Você também que está vindo de uma outra comunidade, está vindo transferido para cá, não é? E que quer se juntar a nós, se unir a nós, esse seminário também é para você. Bom, o objetivo então é proporcionar aos que querem se unir a essa família essa oportunidade para refletir sobre o verdadeiro significado da vida em família e dessa nova vida em Cristo Jesus. Nós precisamos ser unidos. A Bíblia diz em Atos, capítulo 4, 32, da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. O objetivo, então, é que todos nós tenhamos o mesmo pensamento, a gente caminhe numa mesma direção, que todos aqui, ao fazerem parte dessa família, saibam para onde estão indo. Assim como você entra, por exemplo, num ônibus, você precisa saber o itinerário dele. Ninguém entra no ônibus sem saber para onde ele vai. Então, nós queremos que você entre para essa família sabendo para onde você está indo, estando consciente disso e, de fato, se unindo a nós, concordando, é isso mesmo, eu quero ir nessa direção, não é? A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Você vai ver que nós vamos falar muitos versículos aqui, que não estarão aqui na tela, mas você vai ter disponível no livreto que vai estar, que você vai receber, e você vai poder depois consultar, ler melhor, se você quiser meditar e refletir sobre esses textos. Então, por uma questão de transparência, não é? Nós estamos fazendo esse seminário e queremos que você esteja a par de tudo, de como funciona a nossa comunidade. A primeira coisa que eu quero falar, o primeiro assunto dentro desse tema, né, desse seminário, é sobre a nossa salvação. Nós precisamos entender, primeiramente, o que é o novo nascimento. A Bíblia fala que Jesus disse isso, né? Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Está em João capítulo 3, versículo 3. Jesus deixou claro. Todos que querem entrar no reino de Deus precisam passar pelo novo nascimento. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 5, 17, né? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quero refletir rapidamente o que é esse novo nascimento. É o mesmo que renascer. Nascer de novo é renascer, é regenerar, regeneração, ou seja, gerar novamente. Esse é um termo, portanto, usado por Jesus. Nós, quando nascemos fisicamente, não nascemos espiritualmente. Precisamos experimentar esse novo nascimento, nascer no espírito. Tem pessoas, por exemplo, que apenas mudam de igreja ou mudam de religião, mas não experimentam o novo nascimento. É muito importante você saber disso. Eu sempre falo, quero repetir aqui, se você está pensando em mudar de religião, não faça isso, permaneça na religião que você está, porque mudar de religião é trocar 6 por meia dúzia, não muda nada. Você precisa regenerar
a sua vida. Você precisa nascer de novo, receber a natureza divina dentro de você. Então, muitas pessoas se enganam pensando que trocar de igreja é suficiente. Não é suficiente. O que mais é o novo nascimento? É um milagre. Só Deus pode fazer isso. Só Deus opera milagres. Então, é um mistério. Capítulo 3 de João, versículo 8, diz que assim como o vento sopra, não é? A gente não sabe de onde vem nem para onde vai. Jesus disse isso, mas a gente ouve a voz do vento. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É um mistério. A pessoa simplesmente recebe a revelação, o entendimento, e a vida dela muda a partir de então. E o que mais? É tornar-se filho de Deus. João, capítulo 1, versículo 12, diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, quando você nasce de novo, você recebe o Espírito de Deus, você se torna filho de Deus. Mas o novo nascimento tem também um processo. Como é esse processo? Primeiro, é o arrependimento. Uma pessoa que não está convencida do seu pecado não pode se arrepender. Uma pessoa que não está convencida do seu erro não pode se arrepender. Portanto, o novo nascimento tem um processo, a primeira parte desse processo é reconhecer que ela é pecadora. Eu pequei, eu sou pecador. E só o Espírito Santo é que pode convencer. A Bíblia diz, Jesus diz isso, não é? Que o Espírito Santo convenceria as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. E quem se arrepende, de fato, toma atitude. João Batista diz: você deve produzir frutos de arrependimento. Está em Mateus capítulo 3, versículo 8. Segundo lugar, fé. Processo do novo nascimento implica em fé. Fé não é o mesmo que acreditar. Acreditar, quase todo mundo acredita em Deus. Até o diabo crê e treme. Está lá em Tiago capítulo 2, versículo 19. Então, não é acreditar, mas é confiar, é se entregar, sabe? João 1,12, né, diz que aqueles que o receberam, aqueles que se entregaram, esses é que são filhos de Deus. Então, implica em fé. Fé é entrega da vida, é permitir que Jesus comande, seja o governo da sua vida. E a terceira coisa é a renúncia. O que é a renúncia? Jesus falou assim, ó: aquele que não deixar tudo que tem, aquele que não renunciar tudo, inclusive a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então essa renúncia, eu não vivo mais para mim, eu sou totalmente de Deus, a minha vontade não prevalece mais, o que prevalece na minha vida é a vontade de Deus. Isso é a renúncia, é tomar a sua cruz. Jesus falou isso, né? Em quarto lugar aqui, o batismo. O batismo tem esse significado, né? No processo, é a conclusão de tudo isso. É o momento que a pessoa entendeu o Evangelho e através do batismo ela está dizendo: eu estou morrendo para mim mesmo, eu estou sendo sepultado por meio do batismo, como diz a palavra de Deus, e quando ela sai da água, ela está ressuscitando para uma nova vida, dizendo: a partir de agora é o Espírito Santo que vai me conduzir. Em Marcos capítulo 16, versículo 16, Jesus diz: aquele que crer e for batizado, este será salvo. Então, o final, né, a conclusão desse processo que o Espírito Santo vai operando em nós, a pessoa entendeu e que ela precisa então fazer uma aliança com Deus, ela faz através do batismo. Então, essa é a primeira parte. Segunda, sobre o batismo e a ceia. O segundo assunto que eu quero falar aqui, você está vendo que eu estou dando assim uma pincelada, você tem tudo muito detalhado no livreto que você vai receber, depois você pode conferir, né? Batismo e ceia. Por que nós praticamos esses dois atos proféticos? Falei aqui do batismo, não é? Se uma pessoa é batizada, mas ela não faz isso com entendimento, se aquilo não aconteceu dentro dela, o arrependimento, e de fato esse entendimento que ela precisa morrer para ela mesma, para nascer de novo, se ela fizer isso sem o entendimento, esse batismo vai ser só se molhar, não é?
mas ela não vai experimentar uma transformação. Esse ato externo não vai ter valor nenhum. Aliás, é bom lembrar, a água não é uma água especial, é água como qualquer outra. O que vai mudar mesmo quando uma pessoa é batizada é se ela tomou uma decisão interior. Então, a gente viu sobre isso, né? Colossenses capítulo 2 diz assim, ó, capítulo 2, versículo 12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, veja, nós nos identificamos com Jesus na sua morte e ressurreição quando nós nos batizamos. O que acontece então depois? Nós entramos para a família de Deus, entramos para a comunhão. Por que a ceia vem depois do batismo? Porque é uma consequência do batismo. O batismo é quando você é inserido na família espiritual de Deus. Então agora a ceia manifesta essa comunhão que agora nós temos uns com os outros. Então é o resultado da comunhão que temos com Deus. Porque a cruz tem duas linhas, não é? Uma vertical e uma horizontal. Tem um significado. Ela nos reconcilia com Deus e, como consequência, ela nos reconcilia com as pessoas. Por isso, quando uma pessoa nasce de novo, quando ela entrega de fato sua vida a Deus, o Espírito Santo entra nela e ela começa a ter uma conexão com Deus, todas as barreiras de relacionamento são quebradas. E ela então começa a viver relacionamento com as pessoas, ela vive o vínculo do amor. Por isso, a ceia celebra esta aliança que temos com Deus e uns com os outros, porque agora nós fazemos parte de um só corpo. A ceia celebra isso, o corpo de Cristo ressuscitado na terra. Agora somos nós, a igreja, a família de Deus. 1 Coríntios 12, 13 diz assim, ó, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Essa é a razão porque nós celebramos a ceia, essa é a razão porque nós somos batizados e então, como consequência, celebramos a ceia. O terceiro assunto é sobre o propósito eterno de Deus. Escute bem, a palavra de Deus é muito clara a respeito de uma vida com propósito. Deus nos criou para viver com um propósito. Tem muitos cristãos que ainda não entenderam qual o propósito dele se tornar cristão. Muita gente acha que agora que ele é cristão, ele vai para o céu. Que o propósito de Deus é que ele vá para o céu. Tem muitos cristãos que pensam, bom, agora que eu sou cristão, eu vou começar a frequentar uma igreja. Então ele vai lá e frequenta a igreja A, B, ele frequenta os cultos, ele participa de alguns ministérios, ele faz isso, faz aquilo. Mas o objetivo não é esse. O propósito da nossa salvação, Deus tem um propósito em nos salvar. Então a salvação não é o propósito, mas é o meio para se chegar ao propósito. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Em Gênesis capítulo 1, versículos 26, 27, a palavra de Deus diz que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e ele disse, agora eu quero que vocês cresçam, multipliquem e encham a terra de filhos que reflitam a minha glória. Era isso que ele estava dizendo. Eu coloquei a minha glória em vocês, vocês agora vão multiplicar filhos que vão encher a terra, e esses filhos serão cheios da minha glória. Foi a primeira coisa que Deus disse para Adão e Eva, depois que eles foram criados. O que é ser criado à imagem e semelhança de Deus? A gente precisa entender isso. O que significa isso? Primeiro, é a responsabilidade moral. Ser criado à imagem e semelhança de Deus é ter responsabilidade assim como Deus tem. Então veja, nós não somos robôs nas mãos de Deus. Nós temos capacidade de fazer escolhas. Deus nos criou com capacidade de raciocinar, de tomar decisões e fazer escolhas. Então isso é a primeira parte do que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus. Segundo, a sua natureza espiritual. Deus é espírito, nós somos espírito também. É o nosso espírito que proporciona a possibilidade de nos relacionarmos com Deus. Deus é espírito, nós somos espírito também. E em terceiro lugar,
a autoridade. Deus nos deu autoridade, assim como Ele tem autoridade, nós também temos autoridade sobre o mundo espiritual. É isso que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus. Acontece que o ser humano se desviou do propósito original. O propósito original é que o homem, caminhasse com Deus, que o homem se relacionasse com Deus em parceria plena e espalhasse a glória dele por toda a terra. Mas o homem pecou, se desviou do propósito. Gênesis capítulo 1, capítulo 3, versículos 1 a 6, fala quando o homem pecou, o homem se afastou de Deus. O homem disse, eu não preciso de Deus, eu consigo ser feliz e realizado sem Deus. Esse foi o pecado de Adão e Eva. Eles se afastaram de Deus, eles deram as costas para Deus. Então o pecado entrou na raça humana, o pecado entrou no mundo. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e por isso estão destituídos, ou seja, separados da glória de Deus. A partir do pecado, o homem perdeu essa condição inicial. Ele perdeu a natureza divina que proporcionava a ele esse perfeito relacionamento com Deus e passou a ter então uma natureza pecaminosa. Então o que aconteceu? Veja bem, Deus mudou? Não, Deus não mudou o seu propósito. Deus não mudou a ideia que ele tinha para com a humanidade. Ele não mudou o pensamento dele, ele continuou com o mesmo propósito, com o mesmo propósito. Ele não mudou os planos originais deles, nem para mim, nem para você, para a humanidade inteira. Deus continua com o seu propósito eterno. Qual é o seu propósito eterno? Que sejamos semelhantes a Ele. Propósito eterno, que andemos em comunhão e em relacionamento com Ele. Propósito eterno é que nós multipliquemos a glória dele sobre toda a terra. O propósito dele é que a gente perpetue a vida que ele colocou em nós. Por isso, quando nós recebemos o Evangelho, quando recebemos o Espírito de Deus, nós voltamos ao propósito original. Quando o Espírito de Deus entra em nós, é aquele mesmo sopro que Deus colocou nas narinas do ser humano, do homem, lá no Jardim do Éden. Soprou a vida e disse, agora eu quero que vocês multipliquem a minha glória, perpetuem a minha glória. Então, quando você nasce de novo, você recebe o Espírito que agora lhe capacita a prosseguir no propósito original. Multiplicar filhos espirituais, encher a terra. Por isso que a Bíblia diz em Efésios 1:5, ele nos predestinou para sermos adotados como filhos. Romanos 8:28-29, os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Hebreus 2:10, ao levar muitos filhos à sua glória. Então, nós como filhos temos esse propósito aqui na terra. Portanto, nós temos que prosseguir para o alvo. Deus quer que a gente prossiga para o alvo. O apóstolo Paulo diz assim, olha, eu não alcancei ainda. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo. Pois foi para isso que também fui alcançado por Jesus. Então ele diz, eu fui alcançado por Jesus com um propósito. Qual o propósito? De alcançar outros. De reconciliar todas as pessoas com Deus. Todos aqueles que eu conheço, todos aqueles que estão ao meu redor, todos aqueles que eu puder. Esse é o propósito de eu estar aqui na terra. Então veja, o alvo continua. E basicamente consiste então em formar a imagem de Cristo em nós. À medida que eu vou andando com Jesus, caminhando com Ele, eu vou me tornando cada vez mais semelhante a Ele, eu vou refletindo cada vez mais a glória dEle, o caráter dEle, a essência dEle. E eu vou também formar a imagem de Cristo em outras pessoas. Como diz João 15:16, Jesus falou, não foi vocês que me escolheram. Eu escolhi vocês para vocês irem e darem frutos. Então você foi alcançado por Jesus com esse propósito. Você não foi alcançado por Jesus para ser um membro da igreja, para sentar num banco e assistir pregações. Você não foi chamado por Jesus para ser um religioso. Você não foi chamado por Jesus para agora simplesmente ficar lendo a Bíblia ou escutando música evangélica. Não. Jesus chamou você para produzir fruto.
Não foi vocês que me escolheram. João 15:16. Eu escolhi para vocês irem e darem fruto. Então esse é o propósito de Deus. O propósito não para em você. Você é apenas o começo. Você é apenas o ponto de partida para que o propósito de Deus se perpetue. Então, aí vem a igreja. O que é a igreja? Tem muitas pessoas que têm um trauma com relação à igreja, porque talvez tiveram tanta decepção com a igreja. Igreja não é instituição. Igreja não é instituição. Deus não criou uma instituição religiosa. O que Deus sempre quis e que Deus criou, na verdade, e idealizou para nós, é um relacionamento com Ele. Essa relação foi quebrada por causa do pecado, como nós vimos aqui, não é? E por outro lado, o homem criou a religião, que nada mais é a tentativa de voltar para Deus. Por isso é que se construiu muitos templos que as pessoas erroneamente chamam de igreja. Igreja não é o templo de jeito nenhum. Igreja são as pessoas. Os lugares não são santos, os lugares não são especiais, não é um ambiente físico, sabe? Deus não está naquele lugar como se aquele lugar fosse mais santo do que outro. Não, Deus habita nas pessoas, Deus está em todos os lugares. A Bíblia diz que agora nós somos o templo do Espírito Santo, a morada de Deus. Então, o que é a igreja? Igreja não é uma organização, não é uma instituição, mas é um organismo vivo e dinâmico. Olha a palavra igreja, derivada do grego eclésia, significa os que foram chamados para fora do poder do pecado, da influência desse mundo, mas também tem o sentido de ser chamado para fora do nosso isolamento, do nosso egoísmo, ser chamado para ir onde as pessoas estão e resgatar as pessoas das prisões que elas estão. Então, a Bíblia deixa claro que a igreja é, primeiramente, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. A Bíblia diz que Jesus é a cabeça desse corpo e nós somos os membros. Cada pessoa que faz parte dessa família de Deus, que nasceu de Deus, é uma parte desse corpo. Então, todos são essenciais, todos são indispensáveis. Não pode faltar ninguém nesse corpo. Esse corpo é como, mãos, pés, braços, e essas partes não podem ficar isoladas, não é? Se essa mão for cortada do meu braço, ela não vai sobreviver, ela vai morrer. A partir do momento que ela é cortada, ela já morre. Então, um corpo é assim, ele está todo conectado, não é? Assim é o corpo. Os filhos de Deus se conectam uns aos outros. Veja, isso é uma questão espiritual, não é uma questão institucional, não é? Segundo lugar, é um grupo de companheirismo. É um grupo, a igreja está sempre junto, as pessoas que fazem parte da igreja gostam de estar juntas, elas estão todo o tempo se relacionando, conectadas umas com as outras, porque elas precisam uns dos outros, elas precisam fortalecer uns aos outros, um cuidar do outro, um se interessar e se preocupar com o outro. Isso é a igreja, essa preocupação mútua. E a Bíblia diz também que a igreja é um templo espiritual. É como se fosse um prédio mesmo, mas não de tijolos, não é? Mas é como se cada um de nós, como diz a Bíblia mesmo, somos pedras nessa construção. Então, uma construção espiritual e cada um de nós faz parte dessa construção. É um templo espiritual. Isso é a igreja. O que é também, olha, o que mais a respeito da igreja, né? Como a igreja começou? Qual foi a origem da igreja? Quem começou a igreja foi Jesus. A igreja não começou em Roma, como muitas pessoas pensam. Não, a igreja começou em Jerusalém. A igreja não começou com Pedro, não começou com um Papa, a igreja começou com Jesus. A nossa referência não é Roma, é Jerusalém. Jesus começou a igreja, ele diz, eu edificarei a minha igreja. Está lá em Mateus capítulo 16, versículos 16 a 18. Eu é que vou construir a minha igreja. Ele não estava falando de um prédio, não estava falando de coisa material, estava falando de pessoas. Cada pessoa faz parte desse templo espiritual. Então a igreja, em primeiro lugar, é de Deus. A igreja não é dos homens, não é de pessoas. Ninguém pode dizer, a igreja do fulano, a igreja do cicrano. Só existe uma pessoa que é o maioral na igreja.
que é a cabeça da igreja, que comanda a igreja, é Jesus. Segundo lugar, Jesus é aquele que sustenta a igreja. Olha o que diz em 1 Coríntios 3:11, ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Jesus é a pedra principal desse alicerce. Então Jesus é o fundamento, Jesus é aquele que sustenta a igreja, mas Jesus também é aquele que acrescenta à igreja e é aquele que dá o crescimento. A Bíblia diz também que é Jesus que dá o crescimento. Um planta, outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Então, Ele é que vai acrescentando à igreja as pessoas que vão sendo salvas, como diz lá em Atos capítulo 2, versículo 47. Nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Nós somos apenas ferramentas, né? A ação de Deus, a ação é totalmente de Deus. Nós só somos canais de Deus, agentes nas mãos dele, para que a igreja possa ser edificada. Então, a igreja é isso. A última coisa que eu quero falar a respeito da missão da igreja. Qual é a missão da igreja? Mateus 28, 16 até o 20, Jesus fala, né? Ele diz assim, ó, vão por todos os lugares, preguem a palavra. Ele diz, eu quero que vocês agora preguem o evangelho a todas as nações. Ele diz assim, ó, ide, vão, saiam do lugar onde vocês estão. Essa é a missão de vocês. A igreja tem essa missão. Ela precisa sair de dentro dos templos, ela precisa ir para o lugar onde as pessoas estão e elas precisam ouvir a palavra do evangelho, a palavra de salvação. Ide, Jesus disse, pregue o evangelho a todas as nações. E ele falou, como vocês vão fazer isso? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando as pessoas a obedecer tudo aquilo que eu tenho mandado. Então essa é a missão da igreja. A tarefa básica da igreja no mundo é fazer discípulos. Então tudo que nós fazemos dentro ou fora tem que ter tão somente esse objetivo: fazer discípulos, seguidores de Jesus. Então a igreja não é apenas um grupo de companheirismo, um grupo de pessoas que estão juntas. Ai, que bom, como é bom a gente estar junto agora. E, né, com pessoas com as quais a gente tem algo a ver uma com a outra. Não, nós temos um propósito. Tudo que não tem propósito é chato. Qualquer coisa que você faça que não tem propósito é chato. É por isso que tem tanto crente, tanto cristão, que no meio do caminho desiste. Perde o propósito. A vida cristã fica sem graça. Sabe por quê? Porque ela não experimenta o sobrenatural de Deus. Ela está parada. Ela está inativa. Ela é apenas uma espectadora. Jesus não chamou você para ser um espectador. Jesus chamou você para fazer parte do movimento dele. Jesus chamou você para um projeto de vida. Você foi chamado para algo extraordinário. Você tem uma missão, você vai espalhar a glória de Deus. Você agora fazendo parte da igreja de Jesus. Veja, não é igreja A, B, C, não é nome, entendeu? Não é instituição, é a família de Deus. Agora você entra para a família de Deus. Se torna um filho dele, cheio do Espírito Santo, cheio da essência dele mesmo, do DNA de Deus, para continuar o que Jesus começou fazendo aqui na terra. Então você tem uma missão. Aí a vida com Jesus se torna fascinante. Você vibra com as coisas espirituais. Tem muita gente desistida, tem muitos cristãos fracos na fé, sabe? Desanimados. Mas por quê? Porque não estão vivendo no centro do propósito de Deus. O Senhor chamou você para isso. Veja, a imagem de Cristo é que nós devemos refletir ao mundo. Tudo que recebemos, devemos transmitir aos outros. E eu quero terminar então com João 15, 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Que Deus abençoe a sua vida. Veja bem, a palavra de Deus diz isso, né? A missão, fazer discípulos. Vão e façam discípulos. Que Deus, por meio do seu Espírito Santo, encoraje você, que o Espírito de Deus
persuada você a cumprir essa missão e você viva essa vida fascinante com Deus, cumprindo o seu propósito, em nome de Jesus. Pai, eu quero pedir a bênção do Senhor sobre os teus filhos. Cada um que está ouvindo essa palavra, Senhor, convence com o teu Espírito Santo, mostra a verdade e, ó Deus, enche com o teu ânimo, o teu entusiasmo, Senhor, a tua alegria, Senhor. Enche, ó Deus, do poder do Espírito Santo, para que cada um de nós, sem exceção, vivamos no centro da tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz, em nome de Jesus.